João, capítulo 15, versículos 7 a 9. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. E assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Amém? Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos nesta reunião te rendendo graças e te louvando, Senhor, por tudo que nós já recebemos da parte do Senhor e por tudo que o Senhor nos permitiu te ofertar também nesta noite. As nossas ofertas de louvor, de gratidão, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero pedir mais uma vez a tua graça da minha vida, a direção do teu Espírito Santo, para que eu possa, nestes poucos minutos, transmitir uma palavra, Senhor, que vá de encontro a cada pessoa que neste momento participa desta reunião. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Eu estava lendo esta palavra no dia de ontem. Na verdade, eu estava preparando uma mensagem para o dia de domingo. Aí a mensagem acabou se antecipando para hoje. Quando Jesus diz assim, que a natureza gloriosa de meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, a conclusão que eu chego é que o desejo de Deus em relação a cada crente é que nós sejamos sempre cristãos que produzem frutos. Deus nos chamou para isso. Deus não nos chamou para sermos cristãos estéreis. Deus nos chamou para que nós pudéssemos produzir bons frutos. E vejam que Jesus ele diz assim, né? Quando vocês produzem muitos frutos, ou seja, não se trata de produzir poucos frutos. Alguém dizer assim, eu já estou fazendo o suficiente, já estou dando o suficiente. Não, quanto mais você produzir, mais a natureza de Deus, a glória de Deus se revela através de você. E quanto mais você produz também, mais você está declarando para aqueles que te assistem, para aqueles que são abençoados através da tua vida, que você é um discípulo de Cristo. Agora vejam bem, para que a gente possa se tornar cristãos producentes, e aí eu vejo que nós estamos vivendo um período de esterilidade espiritual no que tange aos dons, no que tange ao trabalho que cada um realiza para o reino de Deus. Basta perguntarmos, né, para aqueles que estão nos ouvindo agora, qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Ou mesmo qual foi a última vez que você permitiu que o Espírito de Deus direcionasse a sua vida através dos dons? E talvez esta lembrança esteja um pouco distante. O que nós precisamos entender que para sermos cristãos que produz, nós precisamos estabelecer alguns hábitos. Ou seja, a gente precisa praticar, e quando eu falo de praticar, não é um dia sim, outro não, uma semana sim, outra não, mas nós precisamos praticar certas ações que fazem parte do reino de Deus todos os dias da nossa vida, ou seja, isso tem que se tornar um hábito. A gente tem que todos os dias, né, ter esse hábito de se revelar ao mundo como discípulos do Senhor. E a maneira de nós nos identificarmos como discípulos é quando nós produzimos alguns frutos. Então vejam bem que todo crente que precisa desenvolver a sua vida espiritual. Não tem essa de, por exemplo, eu, pela graça de Deus, já tenho uns 50 anos que conheço o Evangelho. Mas isso não faz de mim um crente, né, que pode dizer assim, já fiz demais, posso parar, posso me aposentar, 50 anos servindo a Deus, está bom demais. Não, se Ele me der 120 anos, eu tenho que servi-lo pelos 120 anos da minha vida, né, como o testemunho
da irmã Iraí, que tem um pouco mais de 70, mas nem tanto assim, né, irmã Iraí? Ela estava preocupada para vir ao culto, aí alguém vai dizer assim, mas uma senhora com mais de 70 anos não deveria ter essa preocupação, ela já fez bastante, já fez o suficiente, né? Porém, o crente, né, ele não pode ter esse pensamento. O crente ele tem que entender que ele foi chamado para produzir frutos, e isto a todo tempo, em todo o tempo da sua vida. Então, se nós queremos ser semelhantes a Jesus, se nós queremos estar unidos com Jesus, se nós queremos que a natureza dele se revele através de nós precisamos, então, desenvolver esses hábitos. Nós precisamos fazer com que alguns desses hábitos se tornem parte da nossa vida todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar um pouco para os irmãos. Primeiro hábito que nós precisamos desenvolver é que nós temos que ser adoradores na prática. Nós não podemos ser apenas adoradores que se declaram porque cumprem alguns rituais religiosos, né? Outros porque vão à igreja uma vez por semana. Vejam bem, ser um adorador vai muito além daquilo que nós estamos fazendo aqui agora no culto. Aqui nós cantamos, nós pregamos, nós oramos, nós ofertamos. Tudo isso são maneiras de adorar a Deus. Mas não é tudo, são maneiras apenas. Ou seja, adoração na vida do crente tem que ser um estilo de vida. Então o crente, ele precisa ser um adorador na prática o tempo todo. Lá em João 4, 23, 24, Jesus disse assim, o tempo já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Tem hora que não dá para você se declarar do ponto de vista natural como cristão. Você está num ambiente de trabalho, então ali naquele momento não dá para você ficar falando, querendo evangelizar o colega que está do seu lado, mas você pode adorar a Deus em espírito. Você não precisa ficar cantando dentro do ambiente de trabalho e de repente criando uma situação que pode te levar à dispensa. Se o teu trabalho não permite isso, não tem problema, adore a Deus em espírito, mas o que nós precisamos é desenvolver, né, este espírito de adorador o tempo todo, porque a adoração é estilo de vida, ou seja, é agradar a Deus em tudo. Está no trabalho, está na escola, o jovem estudante, ele não vai levantar lá da sua carteira no meio da sala de aula, interromper o professor e começar a cantar e pregar. Mas ele adora a Deus com o seu coração, com a sua mente, orando o tempo todo em espírito. Em casa, Jesus disse lá em Mateus 22, 37, que o mais importante de tudo nessa vida é o amor a Deus. E esse amor significa amá-lo com o coração, com a alma e com a mente. Então devemos amar a Deus, adorar a Deus, não apenas na igreja, mas o tempo todo nós devemos estar adorando a Deus. Vejam, irmãos, que Deus, Ele está mais interessado em um coração sincero que o ama do que numa rotina. Nós que estamos aqui nesta noite, eu não vou perguntar, conheço vocês, mas eu não acredito que alguém veio no culto hoje só para marcar presença. Não. Você veio aqui por quê? Porque você entende que o culto é importante na sua vida, que este momento é importante, então não faça do culto uma rotina. Não faça do culto uma obrigação, porque o que interessa para Deus é que o coração seja sincero diante dEle. Alguém diz assim, eu chamei o nosso irmão Laura ali, perguntei para ele como foi seu dia, ele falou, muito trânsito, cansado. E só quem dirige nos trânsitos de São Paulo sabe o quanto é difícil. Mas ele veio, por que veio? Não veio porque tinha que cumprir uma rotina. Mas ele veio porque, como ele mesmo cantou, Senhor, fala comigo. Nem que seja através de um hino, de uma palavra, mas fala comigo. Então vejam bem, quando nós adoramos ao Senhor,
e reconhecemos que Deus é o nosso Senhor, como diz ao salmista no Salmo 145, versículo 3, Deus é grande e merece receber altos louvores. Noutra versão diz assim, que Deus merece receber louvores que sejam dignos. E aí eu pergunto para vocês, o que é um louvor digno para Deus? Não é um louvor que tem como propósito querer fazer uma demonstração de arranjos, de voz e etc. Nada disso. O louvor digno para Deus não é aquele que sai da boca para fora, mas é aquele que salta do coração, da alma, do seu interior e diz, Deus, eu estou cantando porque o Senhor é grande, o Senhor merece esse louvor. Então a adoração, ela não está ligada a aquilo que é simplesmente exterior, como também não está ligada às nossas emoções. Porque adorar a Deus é escolha, a gente decide adorar a Deus. O crente não precisa esperar sentir para adorar a Deus, ele simplesmente louva a Deus, porque ele sabe que Deus é bom, que a fidelidade dele é para sempre, sabe que Deus é justo, sabe que Deus ama a santidade e tantas outras coisas que vêm à sua mente quando você está no culto, prestando o seu culto ao Senhor. Como diz o salmista lá no Salmo 103, bendiz a minha alma, ó Senhor, tudo que há em mim, bendiz o teu santo nome. Senhor, tudo. Ele diz assim, bendiz a minha alma, ó Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Nós precisamos desenvolver esse hábito de ser adoradores na prática o tempo todo. Segundo, nós precisamos também crescer, se desenvolver espiritualmente. E como é que isso se dá? E se dá através do discipulado. Mas quando eu falo de discipulado, não estou falando de um programa, de um método. Eu estou falando de discipulado no sentido de estarmos dispostos a ouvir instruções, orientação, tanto de Deus, dos nossos pastores, dos nossos líderes, de pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos direcionar acerca da vontade dEle. Eu já preguei aqui na igreja que os reis de Israel, a maioria deles sempre tinha um ou mais profetas que acompanhavam o rei. Qual que era o propósito de ter um profeta? De ter alguém ali intercedendo. É de ter alguém que pudesse falar a palavra de Deus e, desculpe aqui a linguagem, mas evitar que o rei fizesse burrada, coisa errada. Então o crente, para desenvolver a sua vida espiritual, ele precisa também ter humildade, estar disposto a ouvir os outros. Vamos pegar um exemplo de uma criança recém-nascida. Se você pegar um bebê recém-nascido e colocar lá no berço, e não tiver o cuidado de alimentar, de cuidar, de limpar, de tratar, esse bebê morre. Precisa alguém ir lá alimentar, aí a criança vai crescendo, não precisa mais, precisa. Aí vem aquela fase de criança, depois juvenil, depois adolescente, e o tempo todo precisa de direcionamento. A vida cristã, irmãos, é a mesma coisa. E aí a gente aprende, quando a gente decide, se tornar discípulo de alguém, quando a gente aceita a instrução de alguém, a gente começa a amadurecer na fé. A gente vai crescendo. E aí o que acontece? Lá em 2 Pedro 3,18, Pedro fala assim, irmãos, continue a crescer na graça e no conhecimento. Ou seja, não acaba depois, eu já tenho 5 anos de fé. Então agora eu já estou mais que discipulado. Não, não é assim que funciona. Você tem 50, você tem 70, você tem 80 anos de fé. E Deus continua se revelando para você e continua te oportunizando para que você cresça na graça, para que você cresça no conhecimento. Irmãos, quantas coisas que nós aprendemos no dia a dia caminhando com Deus. O crente, ele se desenvolve quando ele está exposto à palavra de Deus. Por exemplo, vou citar alguns exemplos, quando você lê a Bíblia, quando você participa de uma reunião de ensino na igreja, quando você lê uma literatura que edifica a sua vida. Quando foi a última vez que você leu um livro cristão
que serviu de orientação, de guia para a sua vida. Muitos cristãos perderam o hábito da leitura, não lê a Bíblia. Que dirá ler um livro, uma literatura? Mas é importante ler, permitir, sabe, ouvir a voz do Espírito Santo. Como é que você ouve a voz do Espírito Santo? A gente não vai ouvir se você estiver num ambiente onde há muitas pessoas falando ao mesmo tempo, e alguém estiver do teu lado e tentar falar com você, mesmo que a pessoa grite, você não vai entender o que ela está dizendo. Assim também é a nossa vida. Se a gente ficar o tempo todo com a cabeça focada nos tumultos do dia a dia, nos problemas, barulho de todo lado, ruídos de todos os lados, nós não vamos conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Então a gente precisa ter aquele tempo onde a gente para poder ouvir o que Deus tem para nos dizer. E muitas vezes também nós nos desenvolvendo, ouvindo cristãos maduros na fé. Aliás, eu quero fazer um paralelo aqui nesta palavra sobre cristãos maduros na fé e falar sobre cristãos maduros e pessoas mais velhas. São duas coisas distintas, mas que estão interligadas. Por quê? Às vezes a gente fala assim, o cristão, ele já é adulto na fé. Quantos anos ele tem? 15 anos. Não, ele pode ter um nível de idoneidade, de maturidade, mas a própria vida e a experiência dele ainda é muito limitada em relação às coisas que vai viver. Quantos jovens pregadores que eu conheci, que ao longo da vida acabaram mudando o curso. Porque eles eram ruins, porque eles eram maus? Não. Porque faz parte desse processo. Então, quanto mais tempo de fé, quanto mais tempo de idade, mais experiência para compartilhar. Nos dias de Moisés, só para a gente ter uma ideia, o respeito era tão grande pelas pessoas mais velhas, que lá em Levíticos 19:32 diz assim: fiquem de pé na presença das pessoas idosas e tratem com todo respeito. Ou seja, quando o idoso passava, os mais jovens, eles se levantavam e reverenciavam a experiência que estava por trás daqueles cabelos brancos. Infelizmente, a gente vive numa geração onde muitas vezes falta esse respeito pelas pessoas mais velhas. Muitos jovens não dão atenção ao que os mais velhos dizem e acabam muitas vezes entrando em confusão. Nós precisamos desenvolver também a comunhão com os outros cristãos. Irmãos, a igreja, ela é uma comunidade de irmãos. Tem gente que fala, uma vez uma pessoa falou assim para mim: o pastor Aguinaldo, eu sou amigo dele. Eu falei: amigo não, ele é meu irmão. Irmão na fé. Amigo é outra coisa, é outro nível. Deus não nos chamou para ser amigos, Deus nos chamou para ser irmãos. Nós somos a mesma família. E às vezes, amigo, você pode escolher, esse aqui vai ser meu amigo, esse aqui não vai ser meu amigo. Mas irmão você não escolhe. Nasceu e pronto, é irmão. Mas ele é briguento, é teu irmão. Ele é calmo, é teu irmão. Então a igreja é uma comunidade de irmãos. É uma família. Vejam o que está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Se é filho, é irmão. No versículo 13, Jesus diz assim, ou melhor, o evangelista João diz: o próprio Deus é quem foi o pai deles. Então, se você gosta do teu irmão como amigo ou não, não importa, ele é teu irmão. E se é irmão, tem que cuidar, tem que zelar por ele. Se você é o irmão mais velho, tem que cuidar do mais novo, é assim ou não é? Na minha família era assim, eu creio que ainda é hoje. Os mais velhos, eles têm uma autoridade sobre os irmãos mais novos. Então, vejam bem, Deus é o nosso Pai. Nós somos seus filhos e a igreja é uma família. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 48 a 50. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ele não falou quem são os meus amigos. Ele falou: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vejam,
aqui está a minha mãe e aqui está os meus irmãos. Tem muita gente que fica pulando de igreja em igreja porque quer encontrar amizade, amigos. Ah, porque eu preciso de amigos, eu vou para a igreja. Está errado. É por isso que não cresce. É por isso que não se desenvolve. Por isso que continua fraco na fé. Porque se nós somos irmãos, a gente vai ter que aprender a lidar com os nossos irmãos. Jesus diz: quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Pronto, ponto final. Pertencer à igreja é tão importante, irmãos, porque ela é a nossa família na fé, a nossa família espiritual. E na igreja, a gente aprende a ajudar, a gente aprende a orar uns pelos outros. É assim ou não é? A gente ora por irmãos que a gente nem conhece. Alguém fala: ah, porque tem um irmão fulano precisando de oração. Vamos orar por ele, é nosso irmão. A gente cuida na igreja das nossas necessidades, porque a gente aprende junto, a gente aprende a ter paciência, a gente aprende a ter moderação, a gente aprende a perdoar. Aonde? Na igreja. Quando a gente passa por momentos difíceis, a exemplo da família, a gente pode contar com a ajuda dos irmãos para apoiar, para aconselhar, para orar. E algumas vezes, como foi dito no testemunho aqui hoje da nossa irmã, às vezes até para ajudar com recursos. Porque são irmãos. Em Gálatas capítulo 6, versículo 2 e versículo 10 diz assim: ajudem uns aos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Versículo 10. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos. Você deve fazer o bem para todas as pessoas. Porém, olha o que diz: especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Não é do nosso ciclo de amizade, mas da nossa família na fé. Não importa quem é, se ele é teu irmão, então você deve priorizá-lo na sua ajuda. Congregar é importante, porque o culto da igreja é a reunião da família. É a reunião onde a gente cresce espiritualmente, moralmente. A gente aprende a amar, a gente aprende a servir na igreja. A gente aprende a ser corrigidos. E até na igreja, vocês sabiam que na igreja a gente se diverte também? Alguém vai dizer assim: como? Se você faz parte da família, você sabe, qualquer família que tem mais de 2 filhos, sabe que as crianças, os filhos, aprendem a se divertir com eles, entre irmãos. Nenhum cristão foi chamado para ser isolado. Nenhum cristão foi chamado para viver separado do corpo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: não existe igreja aqui na terra que seja perfeita. Se a pessoa está procurando uma igreja perfeita, então eu vejo nisso muito mais uma desculpa para deixar de congregar, para deixar de fazer parte da família, porque toda família sempre vai ter um irmão de um jeito e um irmão de outro, mas lembre-se, nós somos uma família. Quarto lugar, vou ser bem rápido, eu estou sintetizando a mensagem aqui. Nós devemos também ter o hábito de servir em nosso ministério. Ou seja, ninguém está na igreja por acaso. Todos nós somos parte desse corpo, o que significa que cada um de nós tem uma função. Paulo diz assim que todas as partes do corpo são importantes. Algumas são mais visíveis, outras não são visíveis, mas todas elas têm o seu papel para cumprir. O que isso significa? Que na igreja todos nós também temos um papel para cumprir. Isso se chama ministério, serviço. Todos nós fomos chamados para fazer alguma coisa. Efésios 2:10. Foi Deus quem nos fez o que somos agora. Então, se você é uma unha no corpo, foi Deus que te fez assim. Você tem uma função. Aí alguém vai dizer: Deus fez a irmã língua. Não tem problema. A tua função é falar. Cada um tem uma função no corpo. E ele diz assim: em nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós.
Então, tudo aquilo que a gente aprende no discipulado, sabe, aprendendo com os irmãos, aprendendo através da palavra, do ensino, a gente coloca em prática no corpo, a gente vai se desenvolvendo, vai descobrindo habilidades que são importantes no corpo de Cristo. Alguns membros em nosso corpo, eles crescem na medida que o corpo cresce também. E esses membros, eles vão tendo uma importância muito grande. Eu vejo nisso, às vezes, a criança, por exemplo. Porque aí quando a gente olha para uma criança cantando, o que a gente já vê? Já vê lá na frente um líder de ministério de louvor, já vê um cantor, ou uma criança pregando, a gente já vê um pregador, já vê um evangelista. Então existem muitas maneiras de nós servirmos a Deus e não há desculpa para alguém dizer assim: eu não tenho o que fazer. No corpo todos nós temos uma função. 1 Coríntios 12, 5 a 7, existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, e para o bem de todos é Deus que dá a cada um a prova da presença do seu Espírito, não é nós. Então, eu queria ser, tem irmãos que o sonho dele seria ser cantor. Mas quando vai cantar, irmãos, misericórdia. Mas aí quando vai orar, glória a Deus. Tem irmãos que foram chamados para cantar, que quando vai evangelizar, misericórdia, é igual o Saul, que se escondeu lá atrás da carga lá dos burros, porque não queria ser rei. Porque cada um tem a sua função. Em quinto e último lugar, a gente precisa aprender a evangelizar, irmãos. E evangelizar é compartilhar as boas novas. Lá em Mateus 11, 4 a 6, os discípulos de João foram ter com Jesus, e eles queriam saber se Jesus era aquele que João tinha profetizado ou se viria outro. Olha o que Jesus respondeu para os discípulos de João: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Isso é evangelizar. Jesus não disse para eles: olha, espera aqui um pouquinho que eu vou fazer um sermão aqui, e aí vocês vão ouvir esse sermão, depois vocês vão dizer quem eu sou. Não. Jesus falou assim: o que vocês estão ouvindo? O que vocês estão vendo? Todo crente precisa desenvolver o hábito de evangelizar. E como é que você evangeliza? Olha o que Jesus disse: diga para João, o que vocês estão vendo? Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres recebem boas notícias, e felizes aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Aí eu pergunto para nós que estamos aqui, para quem está nos assistindo: quando o mundo olha para você, o que ele vê e o que ele ouve? Se você convidar alguém para ficar uma semana com você, vem passar uma semana comigo aqui, para você descobrir quem eu sou. No final dessa semana, o que a pessoa vai dizer a teu respeito? Lá está um homem de Deus? Ou lá está um descrente? Eu lembro que uma vez eu trouxe um pastor chamado Suliase Curulo, alguns ainda devem se lembrar dele. Ele veio ficar 30 dias na minha casa. Irmãos, eu nunca vi um homem orar tanto. Se alguém me perguntar o que eu ouvi e o que eu vi daquele irmão, eu vou dizer: eu vi um santo homem de Deus, um homem de oração, porque eu nunca vi alguém para orar tanto. Mas pastor, eu não sou assim, não tem problema. O que o mundo está vendo em você? Que o mundo se sente atraído por você, como você sendo uma luz, e diz assim: uau, é isso que eu quero, é isso que eu estou procurando. A gente deve compartilhar essa fé com as pessoas. Vejam que o ID de Jesus inclui levar a boa notícia para todas as pessoas. Não é você que escolhe para quem você vai pregar o evangelho. Tem muitos crentes que dizem assim: eu tenho uma amiga e eu vou investir o meu tempo para ganhar minha amiga. Não é assim que funciona. Você tem que falar para todo mundo. Você tem que viver para todo mundo. Porque o mundo tem que se sentir atraído pela tua luz. O mundo tem que se sentir atraído pelo sal que você é, pela tua vida. Então a missão é levar o evangelho para todas as pessoas. Como? Viver o evangelho. Vocês lembram da parábola do semeador? Qual foi a missão do semeador? Ele chegou no solo, tinha um monte de pedra, aí ele olhou,
Passou o pé e falou, vixe, tem muita pedra aqui, não vai dar nada. Não, aqui eu não vou colocar semente. Aí ele foi mais um pouquinho, ele viu o outro solo e falou, vixe, aqui o sol vai bater nessa semente aqui, vai morrer tudo. Eu não vou semear aqui não. Foi assim que ele fez? Ele saiu semeando em todos os tipos de solos. Irmãos, nós temos que viver o Evangelho em todo o tempo, para todos os tipos de solos. A gente não sabe qual é o solo fértil, qual é o pedregoso, qual é o espinhudo, mas Deus sabe. O papel do semeador não é escolher aonde semeia. O papel do semeador é lançar a semente e pronto. Ide por todo mundo e pregue o Evangelho e acabou. Não temos que escolher para quem pregar, que classe social, que sexo, que idade que nós vamos pregar. Nós temos que pregar o Evangelho para todos. Jesus não deu sugestão de como fazer. Ele deu uma ordem, ele disse, vão e preguem o Evangelho. Eu quero terminar essa palavra, Camille. Venha louvar ao Senhor. Eu tive que dar uma sintetizada, diminuir o tempo da palavra, mas eu espero que esta palavra tenha falado contigo. Como é que você pode demonstrar ao mundo que você é um discípulo? É produzindo bons frutos. Jesus disse, a natureza gloriosa do meu Pai se revela, ou seja, Deus se revela em você. É quando você produz frutos. É assim você mostra que é discípulo. Não é dizendo para as pessoas, eu sou isto, eu sou aquilo, mas agindo como Jesus. Olha para mim, vê quem eu sou, o que você está ouvindo, o que você está vendo. Então isto é ser discípulo. Que o Senhor abençoe a todos. Eu quero convidar vocês para louvarmos ao Senhor.